E com o tempo essas amizades foram se desfazendo, enfim, a vida foi seguindo outros caminhos, né? Nesse momento eu estava entrando no mestrado na UF, e aí, enfim, também tive alguns problemas dentro da própria universidade, com secretaria, esses problemas que todo mundo tem mesmo. E aí, com o tempo, eu fui ficando meio como se pode dizer assim, meio chateado com muita coisa, e fui transferindo essa culpa para a cidade, né? Achando assim, porque eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca. E eu falei, bom, acho que o problema é Niterói, né? Eu acho que Niterói tem um grande problema na minha vida. Meus amigos de lá não estão dando mais certo, meu projeto no mestrado está indo por água abaixo, está tudo errado, Niterói é uma droga. Aquela história, Niterói só serve para ver a vista do rio, né? Que alguns falam, é isso? Não. E aí... Não é isso. Não é isso mesmo. Fala aí, desculpa. E aí, enfim, eu entrei para o doutorado em Niterói também, na UF, né, e com o tempo eu fui me reconciliando com a cidade. Né, e quando eu me reconciliei totalmente, de forma plena, eu fui capaz de fazer esse poema. Então, para mim, ele foi bastante libertador, assim, né, de dizer que, olha, eu peço desculpas à cidade, né, a cidade não tem culpa de nada. Então, tudo que eu desejei, tudo que eu botei a culpa em Niterói, Niterói é uma cidade linda, adorável, agradável, eu adoro Niterói, né? E aí eu fiz esse poema como uma forma de me redimir por toda a culpa que eu tinha por ter algum dia falado mal de Niterói, né? Então para mim foi bastante, pessoalmente assim, bastante libertador escrever esse poema. E o Ortografia e Sexualidade? Esse é um texto loucura, hein? que eu adoro, assim, adoro. A gente não teve como não se divertir com ele, não é? Até conversamos com o Paulo sobre isso hoje aqui, né? Que é um texto que tem uma brincadeira, uma ironia, né? Um deboche com isso tudo, muito interessante. E a gente, no começo do processo, a gente montou ele todo formal, né? E aí depois a gente repartiu ele, um falava uma coisa, aí os outros falavam outra. E assim, meio que do acaso, quando a gente fez a última vez, na quarta-feira, ele surgiu dessa forma, assim, né? Uma brincadeira, não sei se aquele final, né? Porque quando você coloca aqui, cadê? Gente, é incrível. Vocês não acharam incrível, não? Sim. Não é? As aspas são lésbicas, os dois pontos são gays e o ponto e vírgula é um travesti. Fala sobre isso. Bom, fala aí. Esse texto, ele não, diferente do outro que teve uma motivação muito grande, esse texto surgiu de uma brincadeira com a pontuação mesmo. Eu comecei precisava de uma ideia para um texto, não tinha, e eu falei, me veio uma inspiração sobre a pontuação, deixa eu falar um pouco sobre isso, né? Eu comecei a escrever, e aí eu vi que os pontos tinham sexualidades, né? Que, assim, que existem pontuações que são masculinas e femininas por definição. E depois eu fui entrando nessa brincadeira, né? Eu com texto, e fui vendo, tem os dois pontos, são dois, né? Aí depois, tem ponto e vírgula, né? Assim, que é um ponto e uma vírgula, o que é isso? Né? E aí é um travesti, né? Que é homem e mulher ao mesmo tempo, enfim. E aí eu comecei a desenvolver o processo do texto, depois fiz algumas revisões, até chegar nessa versão final. Mas é um texto que eu adoro, assim, ele surgiu de uma brincadeira, né? Assim, de uma inspiração, que como toda inspiração veio de lugar nenhum, né? Veio do nada, assim, e eu gostei bastante de ter escrito, assim, adorei a encenação de vocês. Aliás, as três foram ótimas. E você fuma, não? Não fumo. Então o que houve ali no teu cigarro? Teu cigarro, na verdade, eu tive, a inspiração veio do quê? Essa coisa de, foi ali comprar um cigarro e não voltou mais, né? Então alguém foi ali comprar um cigarro e não voltou mais. E aí esse foi ali comprar um cigarro me desencadeou uma coisa, vamos pensar num texto, assim, fazer uma poesia sobre isso, né? Alguém foi ali comprar um cigarro, na verdade fazer um texto em prosa, né? Alguém foi comprar um cigarro, não voltou mais, mas e aí? Essa pessoa ficou bem, ficou mal? Quem foi que foi comprar o cigarro? Quem foi que voltou? Eu comecei, né, a botar a cabeça para funcionar e comecei a escrever um negócio. Quando eu vi, não era prosa, né? Eu comecei a fazer uma poesia e aí eu comecei a testar essas métricas, essas sonâncias, um pouco da engenhosidade que eu falei, né? E aí, quando a coisa foi tomando corpo, eu fui vendo, então vou botar essa métrica para cá, vou botar uma palavra diferente, vou botar streptolizina, que ninguém, né? Uma palavra que eu mesmo mal sei o que é, né? É um marcador do exame de sangue que você faz para descobrir se você tem uma infecção ou se você não tem. E aí eu falei, vou botar isso e vamos ver o que dá, sabe? E aí eu consegui chegar nesse resultado final que eu gostei, assim. E foi isso, assim, esse também não tem uma motivação
muito clara. Surgiu uma coisa, alguém foi ali comprar um cigarro e não voltou mais. Mas por quê? Né? E aí, acho que é desses porquês que as coisas acabam surgindo. Né? Muito interessante. Para a gente fechar o nosso bate-papo, a engenharia sempre me leva muito a pensar em forma, né? em estrutura, essa coisa. E você é poeta também. Como é que é essa relação da profissão, né? Quer dizer, tem tão métrica, né? tão forma com a poesia na tua vida? Você se vê um poeta de profissão? Ou é só um passatempo, assim, nos momentos em que a engenharia descansa e você... Olha, na verdade eu não via como profissão até muito pouco tempo atrás, né? Mas eu acabei de lançar um livro, eu lancei um livro de poesia esse ano, chamado Além dos Sonetos Breves. Né? Perfeito. E aí, lancei em abril. E aí eu estou partindo por um processo da minha vida de começar a levar isso mais a sério, né? De escrever mais, tanto poesia quanto prosa. Né? Então, assim, eu tenho esse livro publicado, tenho algumas outras coisas em coletâneas, concursos literários, enfim. Mas como isso se relaciona com a engenharia, né? Eu tenho uma preocupação com a forma como eu escrevo, né? Principalmente nos poemas, assim. Tanto é que esse Teu Cigarro, você viu que ele tem bastante rima, ele é todo em estrofes de 3 versos, né? Tem uma preocupação com rima e com sonância muito grande, né? Com o som da palavra, com o ritmo. Eu acho que a engenharia contribui um pouco para isso, assim, né? Eu consegui trazer essa preocupação com a forma, que é própria do engenheiro, para a escrita. Né? Bom, no mais, assim, eu gostaria de agradecer bastante, muito mesmo, ao pessoal da Companhia Social de Teatro. Eu fiquei bastante emocionado com a dramatização dos textos. Eu, sinceramente, vim esperando, sem saber muito o que esperar, assim, porque é uma coisa muito nova para mim, acho que para os outros autores também, de ter um texto seu dramatizado por pessoas que você não conhece, né? Um texto seu que para em uma outra esfera, né? No teatro. Então eu nunca imaginei um texto dramatizado e eu fiquei muito feliz, assim, agradeço mesmo a toda a equipe, né? Quero dar os parabéns a todos, obrigado. Então é isso, fiquei bastante... E a gente agradece a você, tá aí, né? Em abril a gente tem aí o livro do nosso amigo, qual é o nome mesmo? Além dos Sonetos Breves, já foi lançado. Já foi lançado? Já, ele tá aí à venda. Editora 8,5, Além dos Sonetos Breves. Legal. Então, desculpa, eu pensei que ainda ia lançar. Foi lançado. E a gente agradece a tua presença aqui e uma salva de palmas para o nosso amigo. Obrigado. Valeu, meu amigo. Valeu, Igor. Muito obrigado. Quem será que vem agora? Será que o César Mamédio aceita sentar aqui com a gente um pouquinho?